Olá a todos, meu nome é Ariane Egra, sou gerente de marketing da Bitrix 24 e hoje nós estamos começando o segundo episódio da nossa série de webinars com os nossos parceiros. E agora eu terei o prazer de bater um papo com o Augusto, que é o diretor comercial da Recife. Augusto, se apresenta pra gente, por favor. Oi, Ariane, tudo bom? Me chamo Augusto. E além de ser diretor comercial aqui da Recife, né, eu sou um dos sócios fundadores. Então, a Recife aí veio de um grande sonho de poder trazer a solução para empresas aqui da nossa região. E graças a Deus tem dado muito certo. É, eu sou só um cara, né, casado, tenho uma filha. E a ideia é justamente que a gente consiga trazer novidades, né, para as empresas com o Bittrex 24 e com várias outras soluções, ah, sempre trazendo novidades. Então, essa é a ideia. Perfeito, obrigada aí por se apresentar. E hoje o tema da nossa conversa aqui vai ser inteligência artificial e como que a inteligência artificial pode mudar e melhorar o campo de trabalho, né, de todo mundo. Então, a gente pode ir para a nossa primeira pergunta desse tema super interessante, que Vamos é lá. quais as principais tendências de IA que as médias e pequenas empresas devem observar para 2026? O que que você acha aí desse cenário? Beleza, Ariane. Então, IA hoje é o tema, é o hype do momento, né? Todo mundo está falando de inteligência artificial. Eu até vi um meme ontem que o pessoal fala: estamos há 0 dias sem novidades de inteligência artificial sendo lançadas, porque todos os dias está saindo alguma novidade de inteligência artificial e você fica, meu Deus, é algo realmente que explode a cabeça. Então, a cada dia está saindo uma novidade e qual seria um ponto focal em que o pessoal, né, de pequenas e médias empresas deviam se focar, né, ficar atentos? Primeiro, eu poderia dizer que é o interesse nas novidades. Então, você está sempre antenado nas coisas que estão saindo e para o negócio das empresas, principalmente aí para quem trabalha com marketing, né? Eu posso dizer que seriam as IAs mais voltadas para a geração de imagem e vídeo, que tá toda hora saindo uma novidade e a cada vez sai uma melhor que a outra. Então, por exemplo, se não me engano, foi a OpenAI que lançou o Sora primeiro. Inclusive, eu vou falar aqui o nome de algumas, né? Porque tem vários tipos de inteligência artificial, por exemplo, tem a que cria música. Então, poxa, se você está pensando, caramba, eu preciso fazer um jingle aqui para minha empresa e, cara, preciso contratar um músico para poder fazer. Não precisa, porque já existe um IA de música hoje muito boa. Você digita lá o texto e a música sai pronta. Então, tem vários tipos de IA, né? Então, poxa, eu quero fazer aqui um Reels, quero fazer uma imagem para poder divulgar. Tem IAs de geração de vídeo, de geração de imagens. Então, primeiro de tudo, ficar antenado nas novidades de inteligência artificial, porque é um mundo gigantesco. Ahn, Além disso, a gente tem várias IAs voltadas para informação, né? Para como se fosse um agente pessoal ali de conversa. Então você pode pegar até um próprio chat GPT da vida, né? Que é o mais hypado. A gente sabe que o Bittrex possui o Copilot. Então também o próprio Copilot do Bittrex 24 você pode chegar e montar ali a sua função. Eu quero conversar aqui com você como se você fosse um especialista de marketing. Então você monta ali o prompt para você poder conversar e aí ali mesmo você vai tendo uma consultoria de um agente de inteligência artificial especializado. Então, uh, o primeiro ponto é, se você é uma pequena ou média empresa que não usa IA no seu dia a dia, você já está atrasado. Porque Concordo. as grandes empresas, né, que já estão saindo na frente, já estão utilizando inteligência artificial no seu dia a dia. Então, é ficar ligado e usar a IA da melhor forma para poder ajudar aí a tua empresa a alavancar. É, isso mesmo. E eu achei interessante já que você deu várias dicas para quem está assistindo a gente agora. É, Pois tanto é. na criação de reels quanto na criação de um jingle para a empresa. Eu acho que isso são duas ferramentas super importantes que às vezes as empresas elas têm um pouco de dificuldade, às vezes, ou tem uma limitação do budget. E aí tá um ponto que eu acho super legal. Eu acho que
para quem é pequeno empreendedor ou médio empreendedor, não precisa mais gastar rios de dinheiro ou não precisa ter uma estratégia assim super bombástica para poder sair na frente, sabe? Com essa evolução toda da inteligência artificial, as empresas elas estão muito mais aptas a alcançar as grandes empresas, né, as estratégias, usando somente inteligência artificial, porque hoje tem até, eu estava até conversando com uma amiga minha tempos atrás. Antigamente a gente consultava os nossos avós, né? Porque eles eram super É, sábios, então a gente pode até colocar isso. Contratava pessoas que davam assessoria, né? E gastava muito dinheiro. Não estou desmerecendo as pessoas que fazem isso, muito pelo com contrário, eles têm certeza. muito conhecimento para trazer ainda e para incluir nesse mercado, mas eu digo assim, quem não tem recurso para contratar uma pessoa para ajudar a empresa, ela tem a inteligência artificial que pode ajudar em muito nesse processo e ela, se ela for uma pessoa inteligente, né, se for uma pessoa sagaz, ela pode ficar lá a páreo com uma empresa grande. Então, eu concordo com você. E aí a gente vai entrar na nossa próxima pergunta, que é o que que você acha que diferencia um agente de IA de um chatbot tradicional ou um assistente virtual? Excelente, excelente. Inclusive, isso é algo que a gente bate muito na tecla aqui com os nossos clientes, porque antes do advento, né, das inteligências artificiais, já existia o chatbot, que é como se fosse um menu digital e que no próprio atendimento ali a pessoa vai se redirecionando para onde ele quer chegar ali no final. Então, o chatbot, eu consigo, digite um para você falar com o comercial, digite dois para, sei lá, falar com o financeiro. A pessoa digita um. Aí o próprio chatbot começa a mandar perguntas onde pode condensar essas perguntas e mandar para um vendedor no final. Então, é algo engessado. É realmente como se fosse um menu de um restaurante. Você vai lá e olha as opções e vai selecionando as opções e pronto. Já o agente de inteligência artificial, não. O agente de inteligência artificial é como se fosse uma pessoa. Inclusive, a gente tem um aplicativo chamado The Mind Hub e já implementamos em alguns clientes. E tem clientes que já relataram que a venda foi fechada pelo agente de IA, no próprio chat ali, não chegou nem a passar para o operador humano. E a pessoa, o cliente, ele nem percebeu que estava falando com um agente de IA, porque a conversa é fluida. Claro, depende de tudo que você especifica no prompt. Tem que ser um prompt bem feito, com todas as objeções, a quebra de argumentos, o tom de voz que a pessoa, que o agente de IA vai assumir, né? Porque a gente sabe que tem empresas que, sei lá, tem um tom de conversa um pouco mais sério, por exemplo, no escritório de advocacia, não vai conversar com a pessoa usando gírias, vai usar jargões técnicos e tal. E a gente pode ter, por exemplo, uma loja de pranchas de surf que não vai usar o mesmo tom de voz que um escritório de advocacia vai usar. Então, no próprio prompt você especifica tudo isso e aí a conversa flui e realmente é uma conversa como um operador humano. Ele pode seguir até o mesmo caminho que um chatbot seguiria. Você pode colocar no prompt. Se a pessoa comentar que está interessado em receber um orçamento, você redireciona o atendimento para o operador humano que vai. Então, assim, o caminho que o chatbot iria seguir, eu também posso colocar para o agente de IA seguir, sendo que vai ser muito melhor porque ele vai conversar de forma fluida, como se fosse uma pessoa. Isso é muito bacana. E acho que é isso que você citou sobre a agência de uma loja de surf, por exemplo. Dependendo, isso daí é muito bacana porque o agente de IA ele pode ser personalizado e ser adaptável para o cliente. Eu acho que ele até detecta o tom da conversa ali e vai direcionando o cliente para melhor, tanto para melhor área quanto a melhor venda, né? Vamos dizer assim. Isso é muito Uhum. bacana. Eu realmente às vezes fico surpresa como que a inteligência artificial tem evoluído. E eu acho que é aí que está a diferença entre você ficar pensando que a inteligência artificial vai pegar o seu lugar e trabalhar com ela. Na verdade, é fazer ela trabalhar por você. Então, se você souber dar um prompt interessante e que faça o cliente entender o seu produto ou o seu serviço, você facilmente pode vender alguma coisa, como foi o caso que você disse, né, do cliente. Isso é muito bacana. Você já tem algum cliente que usa o agente de IA ao invés do chatbot? Já, com certeza. Não, é porque o chatbot, ele, de certa forma,
está muito bem consolidado, né? Então, muitas empresas já chegam falando, cara, quero usar o Bittrex 24 com todas as soluções que ele oferece, né? E a gente sabe realmente que é um mundo de soluções e a cada ano vem mais e mais novidade com as atualizações anuais. E eu queria ter um chatbot aqui. Então, na hora da reunião comercial, eu já puxo o gancho, eu falo, meu amigo, eu já falo essa diferença, né, que eu resumi brevemente aqui, de qual é que é a vantagem de você ter um agente de IA substituindo o chatbot. Porque o agente de IA, eu vou falar aqui, né, puxar a sardinha para o meu lado, para o Demind Hub, ele consegue interagir com o CRM. Então, eu tenho ferramentas que eu consigo invocar essas ferramentas no prompt. Então, no prompt eu falo lá, olha, você aqui é um agente de viagens, como é um caso real, tá? A gente tem um cliente, posso falar o nome do cliente, não tem problema não. Eu não sei se o seu cliente estiver bem com isso. Enfim, é um cliente de turismo, tá? De Portugal. E lá no site dele, a gente colocou um agente de viagens que ele consegue coletar as informações essenciais para aquele cliente fazer um orçamento. Por exemplo, o que é que o agente de viagens vai fazer? Vai perguntar quantas pessoas vão viajar, vai perguntar qual é o destino, qual é o ponto de interesse, se vai querer transfer ou não, se vai querer hotel ou não. Então a gente montou tudo isso no prompt e aí o próprio agente de IA já coleta as informações, já coloca no card, já consegue identificar se o cliente falar, por exemplo, se o cliente já passou todas as informações essenciais e pediu orçamento, eu posso invocar essa ferramenta no prompt e falar, ó, se todas as informações estão coletadas e o cliente pediu orçamento, mova o card de etapa, roda o fluxo de trabalho de gerar o orçamento e envia esse orçamento para o cliente aqui pelo chat. Então, vê o potencial, o poder que a gente tem para conseguir fazer, para conseguir otimizar o tempo. E aí a gente já puxa o gancho para o que você falou agora há pouco. Eu não quero que você demita todo o teu time comercial para poder colocar somente o agente de IA para trabalhar. Não, mas vê o tempo que ele poupou que um operador humano ia estar fazendo uma venda mais complexa, uma venda maior, por exemplo. Então, assim, coisas mais rápidas do dia a dia, você pode colocar o agente de IA ali para fazer. E também tem um detalhe que é 24 horas, né? O operador humano ele não trabalha de madrugada no domingo, por exemplo. Mas pode ser que um cliente teu esteja lá, né, pá, dando uma olhada no TikTok ali, dando uma olhada no Instagram e, opa, viu o anúncio dessa empresa aqui, quero fechar negócio. Aí, sei lá, domingo, 9 horas da noite, o cara lá mexendo, chama, vê. O agente de IA atende ele, o agente de IA tira as dúvidas, o agente de IA manda um orçamento num domingo à noite. Então, assim, realmente é algo de explodir a cabeça que está acontecendo hoje no mundo das IAs nos negócios, né? E você sabe que pela neurociência tem muita gente que estuda, né, o marketing através da neurociência, e tem alguns estudos que apontam que há pessoas que são noturnas e elas estão mais propensas a comprar exatamente nesse horário, que é o horário que a galera sai, né? Que a É galera para de verdade. trabalhar. Então imagina aí, se você é uma pequena empresa ou se você já é uma empresa que tem um porte médio com funcionários de vendas e você adota um agente de IA, pronto. Você já está lá no hype de quando o seu cliente, de quanto essa pessoa está bem mais propícia a comprar. Então, realmente. E você disse já, falando, puxando o gancho para sua empresa, vocês têm um aplicativo também, né, de IA? Sim, sim. A gente desenvolveu um aqui, justamente pegando essa onda, né, da inteligência artificial, que realmente está muito em alta, e é o futuro, né? A gente criou o The Mind Hub. The Mind Hub é um aplicativo que cria agentes de IA. Ele já está dentro do Bittrex 24. Então, se você abrir, se você, por exemplo, já é cliente Bittrex ou até parceiro, e abrir o Marketplace e procurar lá por The Mind Hub, você vai encontrar o nosso aplicativo lá. Tem 7 dias gratuito, né? Então você já pode instalar e ver como é que funciona. E é bem simples, você entra, tem que colocar o tokenzinho da OpenAI lá, né, a API Key, e aí monta o prompt e já pode vincular ele no teu canal aberto e já sai usando. E outra coisa legal, que eu esqueci de comentar na última pergunta que você fez, Ari, é que o agente de IA, diferente do chatbot, ele consegue interpretar mídia. Então, por exemplo, a gente tem isso hoje num cliente. Um cliente, ele é uma rede de farmácias. Então, por exemplo, o cliente manda foto da caixa do medicamento e fala: opa, vocês têm esse remédio aí? O agente de IA sabe qual é o remédio. Ele lê qual é o nome do remédio na caixa e fala: tenho. É tanto e tá em tal unidade. Ou então, se a pessoa pega e manda um áudio: opa, eu queria comprar o remédio tal, vocês têm? Ele consegue entender o áudio e responde o áudio.
dependendo das integrações, ele pode responder com outro áudio também. Então, eu posso colocar no prompt lá falando: se o cliente mandar um áudio, responda, transcreva a sua resposta em áudio e mande um áudio. Então, vê o nível da evolução que a gente está hoje em dia para o atendimento ao cliente, né? Essa última informação me surpreendeu, porque eu não sabia que um agente de IA era capaz de mandar áudio. Ah, dá sim. Tem uma integraçãozinha. Você consegue fazer uma integração com a Eleven Labs, que já é uma outra ferramenta. Eu citei aqui o ChatGPT, a gente sabe que tem o Copilot, tem o Grok do X, tem vários. Tem o Suno, que é o de música que eu comentei, e o Eleven Labs é um aplicativo, né, um IA especializada em criar áudio para texto, né? E aí você pode colocar, né, fazer uma integração com esse sistema, e aí a IA responde o áudio que ele recebeu em texto, então ele vai ter o texto da resposta, e ele usa essa integração com a Eleven Labs para transcrever, para transformar esse texto num áudio e responde em áudio. É muito massa, pô. Muito bacana mesmo. E É muito agora, já massa. que você citou sobre prompt, né? Como que seria para fazer toda essa função para a gente de IA responder o cliente de forma correta, o que que você acha sobre engenharia de prompt? Isso é realmente essencial, uma habilidade essencial? Com certeza, tá? Com certeza. Porque engraçado que a minha mãe, ela não é tão de tecnologia assim, né? Como muitas pessoas de idade avançada. Então ela começou a se interessar. Aí, poxa, como é que é essa questão de IA e não sei o quê? Aí eu instalei o ChatGPT no celular dela e falei, ó, é como se fosse uma pessoa. Converse. Se você quer fazer uma pergunta, converse. Mande uma pergunta como se fosse no WhatsApp. E aí ela, eu quero saber aqui sobre como é que faz para costurar tal coisa. Aí ela pegou e digitou, costura. Aí eu fiz, não, mãe, não é assim, entendeu? Então, a criação de um prompt é como se fosse, eu não quero complicar muito o termo, mas é como se fosse uma programação. Existe uma certa lógica ali, porque dependendo do que eu colocar, ele pode levar o pé da letra e responder o que eu não quero. Então você precisa realmente colocar, especificar o que é que precisa ser respondido. Você tem que colocar as negativas também, né? Por exemplo, todo mundo está falando agora que o ChatGPT bota travessão em tudo. Se você vê um texto que tem um travessão, opa, foi um texto gerado por IA. E aí você tem que colocar as negativas no próprio prompt e você pode fazer isso. Se o cliente chegar falando tal coisa, fale tal e tal coisa, não, eu boto bem grande em caps lock ali, né? Não faça tal coisa, evite fazer isso. Então, existem coisas no prompt que você tem que colocar e realmente o conhecimento para poder gerar um bom prompt é essencial hoje em dia, né? Eu estava até conversando com. A gente fez um evento do Bitrix aqui em Recife esse ano, o João Guiotti até teve presente junto com o Romualdo da CRM Think, e a gente bateu um papo rápido sobre essa questão de IA. E foi justamente isso, né? Que o quão importante é conseguir criar o prompt. Coisa que há um ano, 2 anos, o termo engenheiro de prompt era algo inimaginável. Ninguém pensava, poxa, vão existir engenheiros de prompt, né? Pessoas que sabem fazer um bom prompt para uma inteligência artificial. É algo que, além de ser muito novo, está avançando numa velocidade enorme. É um Então, dos trabalhos do futuro, né? São os famosos trabalhos do futuro que antigamente não existia, ninguém sabia que poderia existir e hoje, como você diz aí, está em alta demanda, é verdade. pois é, então saber fazer um prompt é essencial. Certo. Eu também acho. Inclusive, você tinha falado sobre o travessão, né? É engraçado porque eu vi recentemente um post de um profissional de marketing falando isso. E assim, a gente sabe que muitas empresas usam isso porque ou não tem funcionário disponível para fazer posts, ou não tem tempo. E assim, é um recurso que é muito utilizado hoje com as ferramentas de inteligência artificial, né? Você vai acabar criando um texto ou outro lá, mas isso não significa que ele precisa ser perceptível, né? Que as pessoas precisam saber que você criou esse texto com a inteligência artificial. E tem alguns hacks aí que as pessoas já estão se ligando, por exemplo, o travessão. A forma de escrita, se você faz essa pergunta para a própria IA, tanto para o Grok ou quanto o GPT, como identificar um texto de inteligência artificial, inclusive ele vai te descrever todos os hacks que eles usam. Aham, Então, com certeza. realmente, um prompt, saber fazer um prompt é muito importante. É isso então. A outra pergunta que eu tenho é como.
Como que você acha que as inteligências artificiais vão impactar os funcionários? Se vai rolar uma substituição ou uma colaboração. Mas eu acho que a gente já deu uma palhinha sobre isso, né? Uhum. Inclusive, eu acho que não, que se a pessoa ela for se ela for à frente do tempo dela, se ela souber trabalhar bem com a inteligência artificial, se o funcionário, né, como o prompt, um exemplo aí que a gente já tinha conversado, eu acho que não vai rolar substituição, eu acho que a pessoa ela tende a ficar e trabalhar com a inteligência artificial. Mas eu quero ouvir sua opinião, Augusto. Com certeza. A gente já falou tanto, né, dos tipos de IA, de como é que a IA pode auxiliar aí no dia a dia de uma empresa. E com relação à substituição ou colaboração, eu também sou da vertente total da colaboração, né? Eu imagino que não vai ter a substituição, pelo menos não no momento atual onde a gente vive. A inteligência artificial ainda depende muito de uma pessoa humana para avaliar se aquela resposta está correta, se aquela imagem não, sei lá, não ficou com algum defeito, porque a gente às vezes usa muito, né, para poder fazer uma imagem. Então a pessoa, né, tanto o empresário quanto o colaborador ali do dia a dia que vai usar a inteligência artificial, tem que já ter esse pensamento à frente de que se ele for averso, aí se ele falar, não, eu não gosto de tecnologia, não quero usar esse negócio de IA aqui no meu dia a dia, não, vai ficar para trás, porque já é realidade, já está aqui. Então não tem como fugir mais. A IA já veio para ficar. Então você precisa saber como usá-la a seu favor para você se destacar e conseguir sair na frente, tanto como profissional, né? Como realmente como pessoa que pode fazer a mudança e mudar a realidade das pessoas ao seu redor, como empresa também, né? A própria empresa usar a IA da melhor forma. Sim, eu concordo com você. Eu acredito que colaborar com a inteligência artificial não é mais uma opção, mas um pré-requisito se você realmente quer se destacar no mercado de trabalho, tanto como colaborador quanto como empresa. Eu acho que isso é muito importante. E sabe uma dúvida que, uma curiosidade que eu tenho, você que trabalha com cliente, né, com tecnologia. Quais são os maiores erros que as médias pequenas empresas cometem quando elas vão tentar implementar inteligência artificial no trabalho do dia a dia? Excelente pergunta. Eu posso dizer que o maior deles tanto para IA, tá? Mas isso aí, na verdade, é para qualquer outro. Para o próprio Bittrex, por exemplo, você não conhecer o seu processo. O mapeamento de processo é algo que é essencial, porque por mais que a empresa exista várias empresas de um mesmo nicho, de um mesmo segmento, mas existem empresas de sucesso e existem empresas que não dão certo. Por que que uma empresa de um nicho igual, uma dá certo e a outra não dá? Por causa do tato, do feeling do empresário. E esse tato, esse feeling é conhecer o seu próprio negócio, é saber passo a passo do que precisa acontecer ali dentro. E isso tem que acontecer numa implementação de Bittrex 24, por exemplo, que você vai montar ali o seu funil comercial, o seu funil de vendas. Se o card cair nessa etapa, vai mudar a pessoa responsável, vai criar uma tarefa, vai disparar uma notificação, vai ficar aguardando 3 dias para poder criar uma atividade, vai mandar um WhatsApp automático, uma infinidade de coisas que a gente pode fazer no Bittrex 24. E voltando aqui para o papo de IA, é a mesma coisa. Eu preciso saber como o meu agente de IA vai se portar para conversar com aquela pessoa. O maior erro de todos é não conhecer o seu processo, não conhecer o seu negócio, não conseguir transcrever essas ideias, né? Tirar a ideia e colocar no papel para fazer acontecer do jeito que tem que acontecer para ser um negócio de sucesso. Sim, e como que você acha que essas empresas com orçamento limitado podem começar a usar os agentes de inteligência artificial? Boa, legal. O primeiro passo é usar o que tem, certo? Então, existem N IAs que são gratuitas. Claro, vão ser mais limitadas, mas são gratuitas. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou aqui um profissional que eu preciso usar uma ferramenta de criação de vídeo. E, cara, eu tô sem grana para conseguir fazer isso acontecer com um plano pago de uma IA de criação de vídeo. Então eu começo ali devagarinho com o que tem no gratuito. Ah, vai demorar
6 horas para terminar de renderizar esse vídeo. Tudo bem, eu vou lá e faço com o que eu. E aí, a partir do momento que eu sinto a real necessidade de ter aquela ferramenta de inteligência artificial no meu negócio, cara, eu realmente preciso, eu vou focar as minhas energias para conseguir contratar aquela ferramenta de inteligência artificial. Então, usar o que tem, num segundo momento, é, fazer uma contratação, né, se organizar para conseguir entrar naquele plano pago, e a partir daí a gente já volta para puxando o gancho para o que eu falei agora há pouco, é organizar suas ideias para fazer andar, né? Nem todas as ferramentas de IA são caríssimas, absurdas, oh meu Deus, não. O próprio Mind Hub, por exemplo, você consegue ter até 5 agentes de inteligência artificial lá dentro, então isso significa que eu posso ter até 5 personas diferentes atendendo os meus clientes e a partir de R$ 290 mensal. Então, assim, é bem acessível se você for olhar o custo-benefício de você ter isso aí no teu negócio. Então, caramba, mas vai ser um valor recorrente que eu vou ter aqui. Não vai ser. Você tem que parar de pensar que vai ser um gasto. Você tem que passar a pensar que isso vai ser um investimento. Quanto que eu pagaria para um funcionário poder atender o meu cliente da forma que eu determinar, sem escorregar, né? Porque o agente de IA ele vai seguir o que está escrito. Então, é, vamos olhar o custo-benefício disso, né? Um funcionário, ele, sei lá, no final de semana no trabalho, o agente de IA trabalha, o agente de IA ele vai preencher o CRM da forma que tem que ser preenchido, ele vai mover os cards da forma que tem que ser movido. Então, o custo-benefício ele é gigantesco. Então, num primeiro momento, usar o que tem, usar o gratuito, e a partir daí você focar para conseguir usar a ferramenta que vai fazer sentido para o teu negócio. Concordo com você, porque eu acredito que a inteligência artificial ela te ajuda nessas tarefas ordinárias do dia a dia que você gasta às vezes um tempo gigante fazendo, e ela pode fazer isso por você e te deixar livre para fazer as coisas que realmente importam. Que inclusive esse é o lema do Bitrix 24, que Com quem já certeza. usa o Bitrix 24 já está na frente de outras empresas, porque afinal é isso, né? Toda a automação que a Bitrix traz, tanto no CRM quanto tarefas, e até mesmo agora com a inteligência artificial, e como você disse, a gente está atualizando cada ano que passa, cada vez mais a gente escuta, né, a opinião dos nossos clientes, a demanda através dos nossos parceiros também. E a gente acaba implementando mais atualizações que vai facilitar ainda mais para o empresário. E o bom da Bitrix é que tem o plano gratuito também para qualquer tipo de empresário. Então, até para aquele que já é um grande empresário, quer testar a ferramenta, pode, com o plano Pro, inclusive com 15 dias, ou de forma gratuita, né, usar o nosso plano gratuito, que também tem inúmeras ferramentas legais. Agora, Augusto, vamos para uma pergunta prática. Então, a pergunta que eu tenho aqui ela é interessante. Se você fosse um consultor de uma padaria com 3 lojas ou com um escritório de contabilidade com 15 funcionários, qual seria a primeira função que você automatizaria com o agente de IA e por quê? Legal, legal. Vamos lá, eu sou aqui um consultor e eu cheguei numa padaria com uma solução de agente de IAs para ajudar ela a alavancar, né? O primeiro de tudo era identificar a principal dor, que inclusive até no setor comercial em si, esse é o primeiro ponto que a gente tem que descobrir, né? Porque todo mundo fala aquela questão clássica, né? Ah, me venda essa caneta. Então, assim, não é vender por vender. Eu preciso saber se a pessoa precisa daquela solução, porque eu não vou empurrar um negócio que a pessoa não precisa. Então, eu descobriria aonde é que está a dor, onde é que essa pessoa precisa da minha solução. Então, por exemplo, lá na padaria, eu descubro que muitos clientes falam pelo WhatsApp, mas não tem retorno rápido, porque o padeiro está lá cuidando do pão, o recepcionista lá, a pessoa do caixa está lá passando as compras com uma fila interminável, a outra pessoa lá está empacotando as coisas e não tem ninguém que atenda o cliente ali rápido pelo WhatsApp. Então, ó, eu já ia falar, ó, eu podia, na verdade, fazer isso antes de ir lá, né? Então eu poderia chegar aqui em casa, né? Eu vou mandar mensagem para essa padaria aqui, pô. Ó, passou 2 horas aqui, ninguém me respondeu. Ah, já ia chegar lá falando, vê só, meu amigo. Pô, Se duas eu horas fosse, também é complicado, né? se eu fosse teu cliente aqui que queria tirar uma dúvida, pô, vou ficar 2 horas aqui esperando um atendimento pelo WhatsApp, não dá. Então, é, ele conseguiria montar um agente recepcionista,
um agente que ia dizer qual é o horário de funcionamento, se vai abrir no feriado ou não, quais são os dias da semana que abre, qual é o preço ali do pão doce e assim por diante, entendeu? Perguntas simples que e você vai ocupar um operador humano, uma pessoa humana para poder dizer qual é que é a hora que a padaria está aberta? Não precisa. Então você consegue para essas coisas, né, do dia a dia, fazer com que o agente de IA auxilie ali. E a mesma coisa para um escritório de contabilidade, né, que aí eu já puxaria um gancho para algo mais técnico, porque tem muita dúvida mais técnica, né? Poxa, qual é que é o imposto que eu vou ter que pagar em tal situação? Se eu for microempreendedor individual, como é que faz para qual é a documentação que eu preciso? A gente já puxaria para outra coisa que os agentes de IA estão fazendo muito hoje em dia, que é a base RAG. O que é isso? Eu consigo pegar um documento, tá? Um PDF, que eu vou ter ali todas as dúvidas, todas as orientações nesse PDF. Eu consigo subir esse documento no próprio MindHub faz isso, né? Além do prompt, eu posso pegar um documento e colocar documento que tem a resposta das dúvidas que os clientes vão mandar. E eu falo, ó, se o cliente ele perguntar tal coisa, consulte o arquivo e tire a dúvida dessa pessoa. Então, a gente já iria para um lado mais consultivo, né? Mais de tirar dúvidas. Então, seria esse o primeiro passo que eu faria. Primeiro, identificaria qual é a dor de cada segmento, não só para padaria ou para contabilidade, para qualquer tipo de cliente, e aí já colocava a inteligência artificial para sanar essa dor, que num primeiro momento, né, é o atendimento rápido aí ao consumidor, para ele não ficar esperando e depender da hora do ser humano para poder atendê-lo. Boa resposta. Eu acredito que dá para você encaixar esses agentes de inteligência artificial em qualquer negócio, e Com eu também acho certeza. que dá para encaixar em qualquer área. Mas pegando o gancho da sua resposta, que falou bastante sobre, né, no caso de uma pessoa, você não vai incomodar um atendente só para responder lá que horas que a sua padaria está aberta, ou se abre de feriado ou final de semana. Mas eu acho que também dá para implementar isso no marketing, que muitas empresas às vezes acabam tendo dificuldade de fazer o marketing, principalmente quando a pessoa é nova no mercado, ou nova na área, ou acabou de abrir empresa, está um pouco perdida, não sabe como fazer o marketing. E como você disse, você também é da área de marketing, né? Apesar de trabalhar com Mais ou tecnologia. menos. Bom, dá para entender um pouco. É, E aí eu queria saber como que você acredita que o marketing pode usar a inteligência artificial para estar à frente e, assim, vender junto com as grandes empresas, tá lá lado a lado das grandes empresas. legal, legal. Essa questão da IA hoje em dia trouxe como se fosse uma revolução, né? Você falou, não, na verdade eu não sou do marketing, né? Eu me aventuro. Então, por exemplo, eu tive uma ideia agora há pouco de fazer um vídeo para o canal. Eu sou a cara da Recife, né? Então, aonde você for procurar Recife Digital no YouTube, no Instagram, você vai me ver. Sou eu que estou colocando a cara e tudo mais. E eu tive uma ideia de fazer um vídeo é, com as previsões para a próxima atualização do Bittrex 24. Não sei se você conseguiu já ver esse vídeo, mas está lá. E eu pensei, pô, vou fazer uma thumbnail aqui, como se eu fosse um vidente na frente de uma bola de cristal com o olho iluminado e o turbante e tal. Como é que eu ia fazer isso na vida real? Impossível, eu não tenho uma bola de cristal aqui na minha frente para poder simular isso. Mandei um agente uma inteligência artificial fazer e ficou incrível, ficou muito legal. E eu já coloquei lá, também e já tá lá. Então, assim, a pessoa que tá no marketing, ele vai conseguir usar a sua criatividade ao máximo para conseguir fazer coisas que uma grande empresa consegue pagar lá o cara que é o especialista em Photoshop, que consegue pegar a imagem de uma pessoa e, sei lá, trocar o fundo e colocar não sei o que e fazer uma edição caríssima. Então, assim, nós que somos meros mortais, a gente consegue pegar uma imagem, colocar ali, pedir para uma IA fazer, voltando um pouco mais para o marketing, né? Para fazer o que a nossa criatividade está aflorando ali. Então, cara, eu quero colocar sei lá, a pessoa, o mascote da empresa montado num unicórnio escalando um arco-íris, alguma coisa assim. Você consegue fazer isso assim com a inteligência artificial. Então,
voltando mais para marketing, eu creio que seja isso, né? É você conseguir aflorar a sua criatividade e usar ela da melhor forma para conseguir ter bons resultados. E não só com a parte do design, do marketing, mas também com criação de landing pages. Por exemplo, o Bitrix, né, tem o Copilot que ajuda na criação de sites. Então, olha só que coisa bacana, se você não manja de tecnologia, de código de HTML, etc., você pode criar o seu site, a sua landing page de forma automatizada e com a inteligência artificial. Imagina só para uma pessoa que tem mais idade, né? Vamos falar assim, se sua mãe É, decidisse começar a vender o tricô dela, não sei, ou algo parecido, e ela quisesse abrir um negócio e fazer uma landing page para ela, a inteligência artificial já poderia fazer isso. Então, não só a questão, né, de design, quanto sites como prompts de copy, né, que muita gente fala, inclusive tem muita gente que trabalha fazendo copy, que são aquelas descrições, né, texto de venda para Facebook, para Instagram também. Todos esses tipos de ferramentas que normalmente uma empresa de marketing precisa, a inteligência artificial pode ajudar para uma empresa pequena ficar páreo, né? Para ficar no mesmo nível de uma empresa grande. Eu acho que é válido você testar aí todas as ferramentas que tem disponível gratuitamente. uhum, E, como você disse, depois investir, entender que aquilo é prioridade, caso você não tenha dinheiro para pagar um funcionário, então, pelo menos para pagar uma inteligência artificial como empresa, deveria ser a sua prioridade para você alavancar os seus negócios e suas vendas, até porque o marketing ele é o coração da empresa, né? Não é porque eu é, trabalho na área, mas porque não tem como você vender um produto se ele não for conhecido. A não ser que você certeza. tenha uma publicidade boca a boca assim muito forte, muita gente te conheça ou conheça a sua empresa. E agora a gente chegou na última pergunta, que é o que que você sabe sobre o uso inadequado de inteligência artificial com vazamentos de dados e como evitar isso? Legal. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso de inteligência artificial, porque a cada dia, não começou ali com o advento, né? A OpenAI lançou, daí o Google já chegou junto lançou o Bard, né, que era o antigo nome do Gemini, aí depois virou Gemini, aí o X pegou e lançou o Grok. E se você for olhar, já tem milhares, né? O que você pensar já tem uma inteligência artificial que vai fazer alguma coisa. Então você tem que tomar muito cuidado com os dados que você coloca lá dentro, né? Porque, poxa, encontrei aqui um IA que promete fazer X coisa. Aí eu vou lá e boto dados sensíveis da minha empresa ali dentro. Vou colocar ali uma senha que não é para ser colocada. Não, existem informações que não podem ser compartilhadas, né? Sei lá, um IA que, como é que eu vou saber se aquela IA, né, não vai pegar esses meus dados e tornar públicos? Então, o ideal é você primeiro procurar saber qual é a empresa por trás daquela inteligência artificial, se não vai ter algum risco do vazamento desses dados. Eu tenho muito cuidado com isso, eu procuro usar sempre as maiores do mercado, né? Que são várias, né? Principalmente o próprio Bittrex 24. Você pode usar o Copilot do Bittrex 24 para colocar aquelas informações, porque no Bittrex você tem ali um ambiente fechado. Você garante que somente o pessoal da tua empresa está ali dentro. E além disso, existem as permissões de acesso, né? Então, dentro do Bittrex, que já é um ambiente fechado, você consegue é, colocar ainda mais permissões para somente pessoas específicas conseguir ver uma informação ou outra. Então, com relação às IAs, procure sempre usar uma IA grande, uma IA que não vai ter, né, essa questão de risco de vazamentos e não coloque de forma nenhuma informações sensíveis para uma IA dessa poder te dar uma resposta, porque vai saber se essa informação sensível está passível de vazamento ou não. Sim. Você já pegou algum cliente que teve esse problema, Augusto? Graças a Deus, não. Tá? Graças a Deus a gente não teve nunca teve, né, nenhum problema de vazamento de dados. Recentemente, digo ontem teve o problema da Bem Cloudflare, né, recente. que caiu e metade da internet foi embora junto com a Cloudflare. Há poucas semanas teve um problema com os servidores da AWS também, que outra metade da internet caiu junto. Mas mesmo assim, existindo esses probleminhas, né, de
que um servidor ali tem algum problema e tal, mas vazamento de dados, né? De, poxa, vazou aqui as minhas senhas, não sei o quê. Não, isso nunca aconteceu, tá certo? Porque a gente trabalha com empresas enormes, né? Então a gente ou usa uma OpenAI, ou então usa o Google, ou então o próprio Bittrex 24, que é uma empresa renomada no mundo inteiro, né? Que tem mais de 15 milhões de empresas que usam o Bittrex 24 hoje. Então, aqui do nosso lado, né, como parceiro Bittrex também, essa questão de vazamento de dados não acontece. É isso aí, são informações muito importantes para você que está aí assistindo. Presta bastante atenção nesse detalhe e já pega a dica do Augusto. Bom, Augusto, nossas perguntas terminaram, e com isso o nosso podcast também, o podcast barra webinar, pode finalizar também. Se você tiver mais algum detalhe ou algum comentário a fazer antes da gente encerrar aqui, fica à vontade. Legal, eu queria agradecer muito a você, Ariane, e também a Dária, né, que estava conversando comigo aqui por e-mail, pelo convite, tá certo? Fico muito lisonjeado mesmo, né, por essa participação. Também agradecer ao João e ao Isaac, que são os gerentes de parceiros, que toda hora, quase todos os dias eu converso com eles. A todo mundo aqui da Recife Digital e também passar uma mensagem para você que está assistindo aqui esse episódio, que se você tem alguma dúvida, não só sobre o tema dessa conversa, né, que são agentes de IA, você também quer alguma dúvida, alguma ajuda com relação à Bittrex 24, você pode contar com a Recife Digital, a gente é uma empresa parceira Gold Bittrex, já tem bastante tempo e vários cases de sucesso. A gente pode te ajudar tanto na contratação da licença, quanto com suporte, implementação e também de agentes de IA. E é por isso que a gente meio que pegou esse tema, porque o The Mind Hub, que é o aplicativo que a gente desenvolveu, ele tem muita solução que está integrada já com o Bittrex 24. Então você não vai precisar desenvolver um fluxo no N8N, no Integromat, no Make, para poder fazer as chamadas API, para poder conectar no Bittrex. Não precisa, porque já está pronto. Você instala o aplicativo, descreve o prompt e ele já está lá atendendo os seus clientes. Então, o que você precisar, pode procurar a Recife Digital no YouTube, você vai me encontrar lá, tem vídeo toda semana. Pode procurar no Instagram, pode chamar no WhatsApp. A gente está aqui para descomplicar a tua vida e te ajudar aí nas necessidades que você tem de IA e Bittrex 24. Perfeito. Então, só para terminar, então, os nossos parceiros são os melhores do É isso mercado. aí! Todos eles são treinados e certificados pela Bittrex 24 e tendo lá o selinho Gold, você pode confiar ainda mais que esses são os parceiros que mais atendem e que mais ajudam os clientes, os nossos clientes por aí. Então, Augusto, eu que agradeço, muito obrigada pela nossa conversa. Eu adorei, foi um prazer enorme falar com você. Tudo E meu. se você gostou desse webinar, já clica aqui em se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Deixa seu joinha e um comentário e você pode até dar uma sugestão do próximo tema. Augusto, abraço, até mais. Espero te ver pessoalmente quando estiver aí por perto. Tamo junto. Obrigado, Ari. Tchau, Tchau, tchau. tchau.